nem espalhei isso, fiquei quieto. Aí procurei, mas qual presídio? Era o presídio exatamente para lá pregar. Eu conheci o pai dela, olha essa coisa. Eu conheci o pai dela, contei pro pai dela ficou tão feliz, mas chorava de alegria, meu Deus, eu fui na tua casa, embora já está sendo bem tratado, ficou feliz da vida. Então, quando eu morri, eu entrei em um túnel, né, onde minha vida passou em um filme, do lado direito, do lado esquerdo. Isso é real, hein? Isso aqui não é história da carrochinha, isso aqui não é filme de Spielberg, entendeu? Não é hollywoodiano, isso aqui eu vivi, eu falo na presença do Senhor. Que eu estou contando aqui, eu estou falando na presença de Deus. Então eu entrei num túnel do lado esquerdo, por quê? Porque eu estava desviado, conheci a palavra, mas desviei. Eu via do lado esquerdo e do lado direito, né? De um lado passava o lado bom, do outro lado passava as coisas ruins que eu fiz. Claro que muito mais do que, né, do lado bom. Então, eu cheguei na porta, uma determinada porta, passando no túnel, no final tem uma luz, aí você chega nessa porta, uma recepção, tem uma porta parecida com aquela dali, só que muito mais alta, né? Tem um sentinela na porta. Eu cheguei ali desesperado, né? Para falar em porta aqui, eu tenho lá em Salmo 107, 18, que diz assim, ó: a sua alma aborreceu toda a comida e chegar até as portas da morte. Fala mesmo, a porta da morte. Tem um outro versículo que fala da porta do inferno. Então eu fiquei desesperado, mas é um desespero que não tem como mensurar aqui, não tem como falar, é um desespero do desespero. Tu não tem o que fazer, tu não tem controle de nada, entendeu? E ali você chega na porta, e vamos continuar aqui, senão, versículo 23, no inferno ergueu os olhos, né? Ó quem está no inferno, ó, já acorda onde? Já acordou no inferno, né? Não acordou não, porque na realidade nem dorme. A pessoa que não vai para o céu, ela está acordada, agora que vai para o céu, ele nem vê a morte, ele dorme, só vai acordar naquele grande dia. Agora o outro não, o outro vai no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele não diz, né, se está acordado ou dormindo, mas Lázaro no seu seio. E clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Olha onde ele está atormentado, olha para onde se vai. O pessoal faz brincadeira, chacota. Ô, amigo, o negócio é muito sério, sabe? Não tem ar-condicionado não, irmão. Não tem refresco não. Lá, Baixarabacantarabia, lá em Apocalipse 14, então vamos ler. Apocalipse 14, irmão, tá lá. Olha só como é que é o negócio aí. Como é que a coisa é braba. Eu consertar e encontrar em vida, irmãos. Olha só. Olha só, versículo 10, pois que beberem da ira de Deus, hein, que não quiseram aceitar Deus na época da grande tribulação. Olha só, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou não misturada no cálice da sua ira, será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Fogo e enxofre. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, para sempre, e não tem repouso. Que coisa terrível. Nem de dia, nem de noite, agonia. A pessoa está viva aqui, daqui a pouco acorda no inferno. Acorda não, continua no inferno, está viva aqui, vai estar viva no inferno. Calma, a alma não vai morrer. O outro não, o outro vai para Deus tranquilo, vai acordar naquele grande dia, já não para. Que coisa linda. O senhor é justo. Agora, quem não quis dar ouvido, quem aproveitou aqui, ó, fazendo maldade, prazer em fazer iniquidade, brincar na casa de Deus. Continua. Então, o sofrimento é para sempre. Para sempre. Apocalipse capítulo 14. E aí clamando, né? Não chegou no inferno, eu não cheguei no inferno, mas na porta do inferno eu tive sede. Eu chorava. Alma. Tive sede e chorava, né? Eu clamava, argumentava, fiz exatamente como estava fazendo aqui o rico, argumentando, não, mas peraí, né? Implorava para voltar, né? Mas a resposta foi muito clara. O sentinela que cuidava ali da entrada, da porta, ele me respondeu: daqui ninguém volta, sem olhar para mim. Pessoa fria assim, está na posição dele, olha lá a posição, nem olhou para mim, daqui ninguém volta. Boa. Desespero aumentou, dobrou, triplicou. Então o medo, o desespero tomou conta de mim, e eu chorando, né? Então eu argumentava que eu tinha um filho pequeno,
e que eu nunca mais trairia minha esposa, né? Então, de forma seca e grossa, né? Ríspida, mas com autoridade, eu ouvi: daqui ninguém volta. Pronto, aí, né? Continua, depois eu conto como é que sai de lá. Então, continuando, Lucas 16, versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e você é atormentado. Aqui a primeira frase nos faz arrepiar. O inferno é lugar de tormento, fogo, enxofre, tormento. O que é um tormento? É uma ação ou efeito de atormentar que causa aflição, angústia, sofrimento e suplício. E a palavra garante ali que é de dia e de noite, não para, de dia e de noite, de dia e de noite, não para, a vida toda. Então, versículo 26, e além disso está posto um grande abismo, né? Ali sendo argumentado lá para ele, está posto um grande abismo entre nós e vocês, né? De sorte que os que quisessem passar daqui para vocês não podem, nem tampouco os de daí para cá, não pode. Não tem como. E disse ele, continua argumentando, irmão. Olha o que nós vamos ler agora. Observe. Versículo 27. E disse ele, rogo-te. Rogo-te. Uma coisa que tem que fazer em vida com o Senhor Jesus, tá? Isso tem que ser em vida. Rogar ao Senhor Jesus tem que ser em vida. Rogo-te. Eu imploro, eu choro, eu clamo. Vou melhorar de vida, Senhor Jesus. Por favor, me aceita de volta. Eu me humilho, eu me arrependo do que eu fiz. Em vida. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o que ele está dizendo agora, irmãos, impressionante. Versículo 28. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, dentro do inferno, que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Dentro do inferno, atormentado, sem poder sair, olha só, hein? O rico teve algo que em vida não demonstrou. O rico demonstra misericórdia, tarde demais, mas demonstrou dentro do inferno misericórdia para com a família dele. Por que isso? Porque a pessoa lá no inferno lembra da família toda, lembra quem tem, lembra todo mundo, né? Então ele demonstra, né, para essa misericórdia com a família dele, até aceita o inferno. Olha que coisa. Mas ele quer livrar a família dele. Ele não implora para Deus deixar ele voltar para ir falar com os irmãos, mas ele pede para que Lázaro vá voltar e avise a família dele. Que cena! É uma parábola, não importa. O Senhor Jesus Cristo não joga conversa fora, irmãos. Está ali para refletir. É por isso que eu creio que o Espírito Santo está me trazendo isso à memória, porque é uma experiência que eu vivi. Eu vivi isso, eu não fui lá dentro, mas cheguei na porta, quase se eu entro, não volto. Versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, o argumento final, não tem que ir Lázaro para lá, Lázaro já está aqui descansando, não sei, está aqui premiado, lá eles têm Moisés e as leis. Então, nos dias atuais, trazendo por dias atuais, significa, né? Eles têm o Senhor Jesus Cristo, eles têm a Bíblia, eles têm algumas poucas igrejas sérias, eles que procurem. Resumidamente é isso. Enquanto tem vida. Versículo 30. Ele continua a argumentar, irmãos. Isso é muito sério. Ele disse ele, não, pai Abraão, mas se algum entre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Então ele continua a argumentar, versículo 31, porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco vão acreditar, ainda que algum dos mortos ressuscite. E realmente, dá prova disso. Eu como falo aí, quem dá ouvido? Quem deu ouvido à nossa pregação? Misericórdia, isso está escrito, misericórdia. Aleluia. Uns pouquinhos aí, uns gavetozinhos que dá ouvido, não é? É muito pouco. Já tinham dado ouvido antes, também para reforçar essa realidade. Deus, é coisa séria, é coisa muito séria. Sabe? A gente tem aqui a oportunidade de buscar o seu, quantas oportunidades, e a gente fecha os ouvidos. Aqui está falando, né, que Deus não tem nada contra
a pessoa se distrair, mas não pode só se distrair, só pensar em festa, só em pensar em bagunça. Qual o tempo que tira para aprender das coisas de Deus? Qual o tempo que tira para oração? Eu acho isso normal. O povo hoje do século XXI acha isso normal. Anormal é um cara tipo Jeremias como eu, querer converter as pessoas. Que não converto, né? Na verdade seja dita, né? Difícil para me converter eu mesmo. Só o Espírito Santo para fazer essa obra na minha vida, mas eu dei ouvidos. Estou com 65 anos e vou começar a obra, Senhor. Vou começar agora, começar velho. Abraão tinha quanto? 75, 75 anos tinha Abraão. Vamos começar a obra. Então, é coisa muito para se refletir, irmão. Mas deixar o para sempre, você entende? Estamos na graça. Vai atrás. Se morrer em pecado, em adultério, em fornicação, em safadeza, tirou a vida de alguém, matou, não se arrependeu, roubou, não confessou, não parou de fazer o que é errado, não pediu perdão, não se consertou, se a morte, ela vem de repente, irmãos. E é assim, já quando você está dormindo, já acorda no, né? Só pode morrer dormindo, um infarto, seja lá o que for, e aí acorda já dentro do túnel. Essa é a realidade. Eu vi o desespero que isso causa. Primeiro que todo mundo está entendendo esse túnel. Que túnel é esse? Sou eu, isso já aconteceu comigo. Então minha vida toda, não tenho que esconder, não, a gente esconde do homem, mas de Deus está tudo gravado, é um HD, tudo ali é gravado, como se fosse painel de LED, de um lado e do outro, e você ali não consegue parar, tu não tem domínio, só para nessa porta já pronto para entrar, tipo essa daqui, só que mais alta. E então, mesmo que ressuscite, não vai mudar a trajetória de sua vida mudando, prefere continuar com suas práticas pecaminosas, guardar seus pecados de estimação. Essa é a realidade, né? Então como é que eu saí da porta do inferno, né? Mas pera aí, eu não tenho, hoje eu tenho maturidade para entender, entendimento para entender que foi o Espírito Santo, não fui eu também não. Nossa, baixei que gravar, né? Eu li, o senhor fará lembrar, mas tem que ler. João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, com essa lembrança dessa palavra, eu ganho a vida. Essa é a verdade, por isso que eu estou vivo. Então, voltei a vivo, eu estou vivo. A sensação de passar por aquela porta seria a sensação de um pavor. Você não consegue voltar, você não consegue convencer o sentinela de que você quer voltar, de que ele pode te dar, mas não tem conversa, não tem parada. E aí vem uma voz igual um trovão, irmãos. Igual um trovão. Né, para dizer, pode voltar. Estremeceu tudo. O sentinela, é que ninguém volta. Mas é que ninguém volta, sabe? Aquela coisa, aquela contrariedade, tipo assim, estava cheio de autoridade até aquele momento. Aquela palavra tirou a autoridade dele. Esse aí vai voltar. Não é que eu seja especial em nada, não sei quantos voltaram, né? Eu não sei, eu não conheço, mas eu sei que o Senhor deixou voltar. E agora, depois de velho, acordando para a realidade. Misericórdia, não quero voltar nunca mais naquele lugar não, misericórdia, né? Dali para o Senhor. Não sei se é arrebatado em vida, não sei se em morte, mas dali para o Senhor. Então, o que eu não vi, né, a Bíblia relata, né? Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno, está muito claro que tem fogo, o fogo eterno. Marcos 9, 47 diz assim: se teu olho te escandalizar, lança fora, lança a porcaria que está te atrapalhando, tirando da presença de Deus fora, é isso que está falando. É melhor para ti entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre. Coisa tremenda isso aqui, esse seu bicho, hein? O seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Esse seu bicho aqui é algo como se estivesse te importunando o tempo todo. Está muito claro que o seu bicho não morre. Então essa mensagem tem por objetivo animar você a continuar no caminho da vida eterna. Essa é a realidade. Qualquer coisinha que queira te tirar